Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues e qual é o cúmulo do narcisismo? Curtir a própria foto ou ouvir o próprio áudio? Fala turma, seja bem-vindo ao podcast Cerebrando de número 19. Eu sou Jefferson Rodrigues e vamos juntos bater esse papo especial sobre narcisismo contemporâneo. Será que você é narcisista? Ou conhece alguém narcisista? Como identificar esse comportamento? Tudo isso e muito mais no nosso bate-papo especial no episódio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e eu já quero aqui cumprimentar os meus amigos de sempre para bater esse papo comigo. Fala, Silas! Fala, meu amigo Jefferson. Meu amigo Edmilson, Pastor Nilson. Eu sou Silas Siqueira e hoje é o máximo que eu vou falar de mim mesmo. Boa! O máximo. Olha a humildade do garoto aí. Tá transtornos, né, Silas? Essa foi boa demais, viu, Silas? Muito bom, muito bom. Edmilson, e aí? Fala a sua pra gente já passar pro Pastor Nilson e começar esse papo que promete. Fala, meus irmãos, aqui é Edmilson Rocha e, mediante essa assembleia aqui que se encontra, eu preciso admitir para vocês que todos os podcasts que eu fiz, eu ficava passando, ouvindo de novo, só pra ouvir minha voz. Tá bacana. Olha, começamos com confissão, viu? É nesse pique que a gente começa, confissão de pecado. Olha, esse podcast de hoje promete. E para esclarecer todas as nossas dúvidas acerca de narcisismo contemporâneo, acerca dessas implicações importantes, o podcast Cerebrando tem a honra de receber conosco aqui hoje o pastor Nilson Dias. Ele que é pastor da Igreja Batista do Calvário em Rio Claro, São Paulo, além de ser psicanalista, palestrante, escritor, autor de 2 livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, A Vida Como Ela É, Desafios para o Cristão na Pós-Modernidade e Resgatando a Paternidade. E o pastor Nilson tem dado uma ênfase nesse estudo acerca do comportamento narcisista e eu já quero cumprimentá-lo. Pastor Nilson, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo e fique à vontade aí pra gente bater esse papo bacana sobre narcisismo contemporâneo, que é uma área aí que você domina como ninguém. Ô Jefferson, o cúmulo do narcisismo é a gente ser entrevistado por alguém e falar: eu tenho todas as respostas. Essa foi a melhor. Saiu pela tangente muito bem. Porque o narcisista é aquele cara que acha que sabe tudo, pois né? Ele não aprende com nada, né? Ele está sempre ensinando. Numa rodinha de conversa, o narcisista é aquele que tem que dar a última palavra. Tudo tem que girar em torno da opinião dele. Ele precisa ser o centro. Olha só, ele precisa ser o centro. É sobre isso e muito mais que o nosso podcast de hoje vai abordar. Narcisismo contemporâneo. Gente, o bate-papo tá imperdível. Antes sempre, convidando você a seguir o @Escola Discipular no Instagram. Confira lá tudo o que acontece e muitas novidades estão chegando por aí. Lembrando que essa semana tem uma grande novidade. Nós vamos criar um canal no Telegram, especialmente para você que acompanha os nossos podcasts e quer receber em primeira mão os episódios, os bastidores e todas as novidades. Então fique ligado, nós vamos criar um canal no Telegram e vamos divulgar para você, tá bacana? Recados dados, vamos então para o bate-papo de hoje, porque ele tá simplesmente cerebral. Então, Nilson, acho que dá pra gente começar já com a definição do que é narcisismo ou do que é o narcisista. Vamos lá, define pra gente aí, Nilson, como é que dá pra definir o que é narcisismo e o que é narcisista? Se a gente fosse definir, assim, basicamente com uma palavra, o que é ser um narcisista é o tipo de pessoa que deseja ser o centro de todas as coisas.
né? Ser o centro de todas as coisas. E ele se ressente por não ser o centro de todas as coisas, ou por não ser o centro do amor do outro, do desejo do outro, ou porque ele é desprezado pelo outro, porque a mulher é traída pelo marido, ou vice-versa, ou porque na amizade ele não é o amigo preferido, o amigo mais importante, mais especial. Você perguntou assim, ou você colocou, nós somos narcisistas? Sim. Olha aí. Todos nós temos aspectos narcisistas. O que é o aspecto narcisista? Freud falou que há 2 tipos de narcisismos, o primário e o secundário. No primário é quando a gente se transforma no centro de tudo. Eu preciso ser o centro. O texto famoso das coisas. Glória, pois, a mim eternamente sem fim. Então, esse é o texto do narcisismo. Por que é isso? Porque a criança nasce e todo olhar materno e paterno, mas especialmente o materno, é voltado para essa criança. Ela se transforma no centro do desejo da mãe. Ela é o centro da mãe, do amor, do desejo, do toque. Todos se voltam para essa criança. A família... Oi. A família se volta para essa pessoa. Esse bebê é o centro dessa família. O que acontece é que, com o passar do tempo, a criança vai percebendo que entre ela e a mãe existem outras coisas. E que a mãe começa a mostrar que entre ela e o bebê há uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa deve ser o pai. E a mãe começa, então, a investir o seu desejo libidinal, o seu desejo todo voltado, não só para a criança, mas para o pai, para um outro filho, para o serviço, para a família e outras coisas mais. A criança, então, deixa de ser o centro do desejo desta mãe e começa a ter que partilhar com a castração. O que é a castração? Não tenho tudo, não posso tudo, não sou tudo. E o desejo da minha mãe não é só para mim. O desejo da minha mãe é dividido com outras pessoas na vida. Então, o primário é esse, eu sou o centro. E o secundário é quando eu lanço-me em direção a outro, à vida, e eu começo a investir minha libido, que é uma energia psíquica para a vida, invisto em outros objetos. Aí eu invisto no objeto, me decepciono, a libido volta para mim, invisto no outro objeto, me decepciono, me frustro, a libido volta para mim. E esta relação de investimento, de retorno, é um narcisismo secundário. Então, basicamente é assim. O narcisismo que nós temos é o narcisismo da autopreservação, é o narcisismo do amor próprio, né? De nós apreciarmos coisas que nós temos, de nós termos um pouco de amor próprio, no sentido de que a gente é capaz de fazer, nós podemos investir, nós podemos admirar qualidades que nós temos. O problema é quando isso vira patológico, quando a gente acha que só a gente é bonito, só a gente é inteligente, só a gente sabe tudo, que a gente é o centro do universo para todos, e todos têm que girar em torno da gente. Então, a primeira perda que a criança vai ter na vida é a perda desse lugar de não ser o centro do desejo do outro e de perceber que ela vai ter que dividir a vida e vai ter que dividir o desejo do outro e vai ser expandido para outros objetos de desejo e de prazer. Poxa vida, que introdução bacana. Pastor Nilson Silas estava falando aqui sobre essa questão do narcisista, que ele percebe que tudo tem que girar em torno dele, e eu fico me perguntando se é narcisismo ou labirintinho que é o nome disso, né? Porque acaba que o cara desenvolve essa síndrome de tudo ter que girar em torno dele, é complicado. Mas o que o pastor Nilson falou aí realmente é muito pertinente e muito
muito verdadeiro esse tipo de síndrome. E pra gente introduzir bem o nosso bate-papo aqui, eu queria que o Nilson falasse um pouquinho pra gente da definição do termo, né? Para o nosso ouvinte mais desfamiliarizado, digamos assim, com esse termo, o que é narcisismo, ele já colocou em linhas gerais, mas eu queria remeter um pouquinho a respeito da referência do mito de Narciso, que fala um pouquinho da mitologia grega, e se Edmilson quiser complementar a pergunta, fique à vontade aí, viu? É o seguinte, o mito é uma figura de linguagem ou é uma forma de literatura na qual nós podemos entender a origem das coisas. A gente sabe que nós temos parábolas, nós temos anedotas, nós temos poesia, nós temos prosa e nós temos também o mito, alegorias e o mito. O que o mito vem? O mito vem para tentar explicar o início das coisas. No mito do Édipo, o Freud colocou bem esse mito, havia um casal, Liríope e Cefiso. Eles eram um casal e foram buscar uma orientação num grande conselheiro de Tebas, que era um oráculo de Tebas que previa o futuro das coisas, como no caso de Édipo também tinha isso, da tragédia grega. Então, quando ele foi buscar o futuro desse garoto, que eles tinham tido, um garoto que tinha nascido, eles foram e o Tebas disse que se o Narciso era um menino tão lindo e tão maravilhoso, que ele morreria a partir do momento em que ele contemplasse a sua própria imagem. E que a sua mãe deveria lutar para que ele nunca visse a sua própria imagem. Porque se um dia ele visse, ele morreria. Narciso cresceu e as moças o adoravam, veneravam, achavam ele lindo, maravilhoso. Mas ele não se ligava a ninguém. Até um dia em que Narciso vai perante um riacho muito lindo, muito cristalino, e ao chegar nesse riacho, ele olha para a água pura e cristalina e ele contempla a si. Quando ele contempla a si, ele vê a sua beleza tão majestosa, maravilhosa, excêntrica demais, e ele vai ao encontro da sua imagem, mergulha ao encontro da sua imagem, e ao mergulhar ao encontro dessa imagem, ele morre apaixonado por si mesmo. Por isso que o narcisismo tem duas características muito importantes para a gente poder bem definir isso. Primeiro, o narcisista está ligado à imagem. É importante a gente notar isso. Narcisista, ele não tem interioridade. Ele tem carência de substância interna. Ele não consegue olhar para dentro de si, porque dentro de si ele é um vazio. Ele é oco demais. Então ele se apega às questões supérfluas e às questões externas. Por exemplo, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter muito dinheiro, ou muito mais estar ligado à sua aparência. Bíceps, tríceps, quadríceps, tem que ter um corpo, porque o inimigo do narcisista é o espelho. Então, se perguntar para ele quem ele é, ele vai dizer dos títulos que ele possui, ou vai dizer dos carros que ele tem, do dinheiro que ele tem, mas ele nunca vai conseguir olhar para dentro de si, porque não há uma construção psíquica interna. Então ele se apega àquilo que é exterior, nunca ao que é o interior. Então, a primeira coisa, ele se apega à imagem. Uma imagem que ele acha que tem, mas que não é. E a segunda coisa é que ele é apaixonado por si. Ele não gosta do outro, ele não tem o outro. Não existe para o narcisista o outro. O outro é só um elemento para que eu possa usar para conseguir o meu fim. Esse fim pode ser conseguir um bom cargo, conseguir mais dinheiro, conseguir sexo, conseguir prestígio. O outro é descartável a partir do momento em que eu consigo o que eu quero. O outro é uma extensão minha. O outro não é um outro. Por isso que o narcisista patológico, e aí em termos muito mais complicados e mais sérios, que eu vou falar sobre psicopatia, ele mata o outro e não consegue sentir a dor, ou não consegue sentir o remorso ou a culpa pela morte do outro, porque não existe alteridade para o narcisista. Olha que absurdo isso. No Brasil teve um caso que foi a Suzana Richthofen.
ela ficou presa em Rio Claro. E nós fazíamos um trabalho evangelístico no Centro de Ressocialização em Rio Claro. E um dia ela quis fazer uma pergunta para mim. E qual a pergunta que ela fez? Se havia perdão para o seu pecado. Eu disse que sim, havia perdão para o seu pecado. Mas sabe qual foi a frase que ela me disse? Olha o que eu fiz com a minha vida. Bom, ela matou o pai, ela matou a mãe, destruiu a vida da família toda, do irmão. E em momento nenhum ela disse, eu acabei com a vida do meu pai ou da minha mãe. Não, ela disse, olha o que eu fiz com a minha vida. Então não há alteridade para o outro. Seja o narcisista pequeno, ou seja o narcisista patológico, extremista, que é um perverso, que é um psicopata, o outro não existe. O outro só existe para cumprir aquilo que eu quero. Seja conseguir algo na vida, ou seja, matar essa pessoa, transar com essa pessoa morta, porque o caso do Manico do Parque, ele sentia tesão e atração quando a moça estava morta. Ele tinha ereção pós-morte da moça. Para você ver como isso é perverso demais, né? Então ele não consegue olhar para o outro. O outro não existe para o narcisista. Existe ele, somente ele. O psiquiatra Daniel Barros, por exemplo, ele vai definir 2 pontos que a própria psicanálise né? Como a gente já bem pontuou. E existem pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Sim. Então, isso é muito importante de se colocar. E a respeito, aí já vem porque eu sou leigo no assunto, mas aí vem um pouquinho para minha área, que é a questão do mito do narciso, né? Que ele é bem interessante. Uma coisa legal, Jefferson, você que é o erudito aí das línguas, outro nome que define a história de Narciso é Αυτοταυμάστης, que vem do grego, que se chama, uma tradução aí mais literal, seria o autoadmirador. Olha aí. Então, o Narciso também é conhecido como isso, como autoadmirador. E o que é interessante, cara, é que quando você vai pesquisar sobre Narciso, sobre o mito mesmo grego, a gente conhece que, a gente entende que existem várias vertentes, né? Já foi visto registros em Ovídio, que é em registros em línguas portuguesas, lá da Sumona, né? Tem registros em latim e tudo mais. Mas todas as histórias, por incrível que pareça, elas se completam, né? Sim. E tem uma coisa muito interessante, que após a morte de Narciso, porque Narciso ele foi morto, na verdade, por uma maldição lançada sobre Nêmesis, né? Que no caso seria Afrodite, e onde essas amas, essas ninfas que eram apaixonadas por Narciso se queixaram da arrogância dele, da soberba dele, né? Uma delas era Eco, que era uma ninfa que era perdidamente apaixonada por ele. E aí elas vêm queixar a Afrodite, vêm dizer, olha, esse homem é extremamente soberbo, esse homem é arrogante, né? E aí a Afrodite faz com que ele seja condenado a se apaixonar, olhando para a própria imagem, como o pastor bem já citou essa parte. Pois bem, só que Narciso, nos registros, vem mostrar que ele era tão cheio de si, pastor, que quando ele chegou a Estinge, que é o mar lá do Hades, ele continuou se admirando. Olha aí. Quando ele chegou no Hades, ele pegou e continuou se admirando, até chegar no Tártaro, que é o inferno, na mitologia grega. Então, para você ver como é que é interessante isso. A soberba do Narciso, essa definição, esse mito que complementa essa questão do transtorno narcisista, ela traz uma ampla visão a respeito do que se passa na cabeça desse indivíduo. E a gente percebe a gravidade que isso traz a uma sociedade, a um convívio com uma pessoa dessa, né? Novamente, nós entendemos que de fato existem traços narcisistas em cada um, mas o transtorno comportamental narcisista, aí sim uma patologia que o pastor já com certeza vai falar com a gente com mais propriedade, etc. É interessante assim que o Narciso ele se apega à imagem, sim, uma grande verdade. E outra coisa interessante do Narciso, quando ele se apega não só à sua imagem, é que ele precisa da voz do Eco. A moça Eco, a ninfa Eco, amava-o maravilhosamente, poderosamente, e
quem sustenta o ego do narcisista é o outro. Que outro? Esse outro que fica falando o tempo todo que ele é essa pessoa excepcional, extraordinária, maravilhosa. Que pode ser a mãe, que pode ser a avó, que pode ser alguém que fica ovacionando e aplaudindo essa pessoa o tempo todo, porque o narcisista precisa da imagem e da voz do outro. Por isso que ele tem dúvida, e quando se pergunta para ele, ou ele pergunta para o outro, eu fui bom, eu falei bem, eu preguei bem, eu fiz bem. No sexo, o narcisista é poderoso no sexo. Porque no que se refere à questão da carnalidade, ele é poderoso em tudo isso. Porque ele vive de libido. Olha aí. Ele vive de libido, ele vive de sexo, ele vive de aparência. Então, ele é um magistral. Então, quando ele faz alguma coisa sexualmente, ele ouve a outra pessoa dizer, nossa, você é o melhor homem na cama, você é maravilhoso. Isso faz o cara se sentir que ele é a última cereja do bolo. Porque é o outro que faz isso. Então eu costumo dizer o seguinte, você quer murchar o narcisista? Pare de elogiar. Pare de apreciar. Porque quando você vê na igreja evangélica, muita gente que reclama da falta da aprovação, do aplauso do outro, você fala assim, nossa, alguma coisa está de errado. Porque o princípio do evangelho e do mestre Jesus Cristo, que viveu essa filosofia grega e que sabia tudo isso, porque Sócrates, Hipócrates, Arquimedes, Platão vieram antes de Jesus Cristo, esse mito já existia antes. Jesus disse, se você quer me seguir, tem que morrer pro ego. E o que ego que é esse? Esse ego que a gente tem, que fica ressentido porque alguém não elogia, porque alguém não aplaude. Sabe aquela música? Fala assim, ó, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Na verdade, essa música, os crentes cantam diferente. Eles dizem, eu só preciso ser reconhecido por alguém. Porque quando a gente começa a falar assim, ninguém me reconhece, ninguém valoriza, ninguém olha para o que eu faço. Olha, eu sou pastor há 15 anos, há 20 anos, faço tudo por essas ovelhas, dou sangue por elas, e o que elas fazem por mim? Falam mal de mim, elas me maltratam, criticam, falam mentira a meu respeito. Oh, meu Deus, por que é isso? Narcisismo da gente, isso. É narcisismo, mas não narcisista patológico. O narcisista que quer um ego que seja reconhecido. Mas esse ego que Jesus chama a gente para todo dia morrer. Quando ele diz, toma a sua cruz, morra para o seu ego, é isto basicamente. É essa morte desse ego. Um ego que precisa estar sempre no centro. Mas como cristão, o centro não é o homem. O centro é Jesus Cristo. Aproveitando, Silas, veja que interessante, basicamente, como bem colocou o pastor Nilson, a resposta do narcisista está sempre voltada ao eu e tudo que gira em torno dele. Já a proposta do evangelho, ela difere muito disso, porque como bem colocou o pastor Nilson, ela é uma proposta de renúncia, e essa renúncia ela está ligada exatamente a esse ego, a esse eu. E a gente vai colocar em contraste aí essas duas coisas e percebe que a proposta do evangelho, ela de certo modo acaba combatendo essa cultura narcisista em sentido amplo, não é isso aí? É verdade, mas é a proposta pura do evangelho, né? Porque o que nós vemos hoje é o que o pastor tem citado. Os líderes não só buscam esse comportamento, como estimulam nos seus ouvintes também esse comportamento. Existe uma turma que estimula esse comportamento, fazendo esse movimento de colocar o homem no centro, então tornando ali pequenos narcisos. E é interessante porque muitas vezes eles tentam amparar isso na própria Bíblia. E um dos versículos mais usados é aquele em que Jesus fala para amar o próximo como a ti mesmo.
Então eles usam esses versículos para dizer que primeiro é necessário nos amar, para aí sim, depois de nos amarmos tanto, nós podermos amar o próximo. Só que se a gente for fazer uma análise nesse versículo, Jesus ele está resumindo os mandamentos, que ele resume em duas partes: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós formos analisar o texto, amar o próximo como a ti mesmo, a primeira parte ela vai se referir ao mandamento, que é amar o próximo. Mas como a ti mesmo é um pressuposto, não um mandamento. E a interpretação errada dessa ideia, ela vai dar essa ideia de que nós temos que nos amar em primeiro lugar, exageradamente, para depois poder amar o outro. Mas esse pressuposto, ele pode ser provado como pressuposto, porque quando nós vamos ler os 10 mandamentos, não tem nenhum mandamento que é ligado ao amor próprio. Nós vamos ler amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses, que é o primeiro mandamento. No segundo, não fazer ídolos nem imagens para adorar. No terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. No quarto, descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus. São 4 mandamentos dedicados a Deus. E aí vem a segunda parte. Honrar pai e mãe, dedicado ao próximo, ao pai e à mãe. Não matar, dedicado ao próximo. Não cometer adultério, contra o próximo. Não furtar, o próximo. Não dar falso testemunho, contra o próximo. Não cobiçar as coisas do seu próximo. Ou seja, Jesus ele não está se referindo ao amar a si mesmo, ao narcisismo. Não está se referindo a esse amor errado e equivocado que as pessoas têm de si mesmo, mas a um amor puro, o amor verdadeiro, o amor no limite saudável, que é o que vai ser falado lá em Efésios capítulo 5, versículo 28. É um exemplo que nós podemos dar desse nível de amor e dar um amparo ao que Jesus falou sobre esse amar a si mesmo. Lá em Efésios vai dizer, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Esse é um outro exemplo de amor a si mesmo que nós temos na Bíblia. E esse talvez seja o melhor parâmetro, e não um parâmetro narcisista, porque no sentido de alimentar e cuidar do próprio corpo, nós vemos que isso está beirando o necessário, o essencial, e não o supérfluo ou o exagerado. E essa diferença entre o necessário, o essencial, o entender que o amar a si mesmo faz parte, muito mais parte do amar ao próximo, pode muito bem acabar com esse sofisma de que nós precisamos ter um amor narcisista por nós mesmos e para poder amar o próximo, porque quem entra por esse viés pode se encher tanto de amor próprio que não vai ter espaço para receber o amor do outro, não vai ter espaço para reconhecer o amor de Deus em sua vida, porque quando o outro olhar para ele, não vai ter espaço nem para um elogio, nem para amá-lo, porque ele já se sente tão amado, ele já é tão amado por si mesmo, que não tem espaço para outro na sua vida. E aí ele vai morrer nesse loop infinito com sua própria imagem, com seu próprio autoconhecimento, entre aspas, e não vai sair desse loop. Então, é interessante nós entendermos que a Bíblia em nenhum momento vai estimular esse amor narcisista a si mesmo, mas um amor saudável, dentro dos limites saudáveis. Não é nem depreciar, diminuindo a sua imagem, e nem exaltar ou vangloriar a sua imagem, é estar colocado no local correto, onde o seu Criador, que te conhece mais do que você mesmo, o coloca. A gente percebe que a igreja evangélica brasileira é uma igreja que tem caminhado muito para o antropocentrismo, né? As músicas falam isso, as mensagens falam isso, os cultos são cultos programados para os homens, os egos pastores, os apóstolos, os poderosos do Brasil amam isso. E as igrejas são ensinadas a idolatrarem esses pastores. A gente vê que há uma idolatria de pastor, não há mais servo. Não há mais servo. Existem pastores idolatrados, inclusive com essa teoria da honra. Você tem que honrar.
que eu acho que existe honra, mas honra não se devido lugar. Mas é uma honra exagerada, exacerbada, ao ponto de levar dinheiro no pé do apóstolo, dinheiro no pé da bispa, de beijar o pé da bispa, do apóstolo. Ô, Nilson. E aí... Oi. Mas não mexa no ungido do Senhor, não, cara. Então, mas aí é outra questão, né? Porque fazem isso bastante. E esses caras não querem deixar a gordura. Não querem abrir mão desse lugar que as pessoas colocam eles. Que é esse lugar do narcisismo. Por isso que a ninfa Eco, ela tem uma coisa importante. Ela participa, ela é uma co-participante no narcisismo de Narciso. Porque ela que valoriza, ela que coloca, ela que enche a bexiga desse cara. Ô, pastor Nilson, lembrei de uma irmã que ela chegou pra mim uma vez e falou assim: pastor, eu tô com um problema com meu marido e tal, e ela começou a contar um monte de lamento acerca do marido, e em determinado momento ela parecia eco, né? Ela falou o seguinte pra mim: pastor, é que eu não sei viver sem esse homem. E ela chegou a falar o seguinte: eu amo mais esse homem do que a mim mesmo. Eu falei: ih, irmã, então tá errado demais, você tá alimentando o Narciso e ele ganhou asa já, né? É por aí. É isso, porque na verdade esses pastores, esses apóstolos, esses bispos, esses líderes precisam desse povo que fica lambendo eles o tempo todo. Precisam desses caras, dessa igreja. Essa igreja alimenta o narcisismo desses homens. Eles vão aos púlpitos, esses cantores gospel, que cobram 50 mil, 40 mil, 70 mil, 100 mil para fazer um show gospel, e as igrejas pagam esses caras. É porque tem eco para financiar, né? É isso aí, cara. Porque, na verdade, só assim, se você tem uma casa para vender e oferece, você quer 2 milhões a casa, só existe comprador porque você põe um preço e o mercado tá aí e alguém vai querer comprar essa casa. Por quê? Porque você põe um preço e tem um interessado. Quando não tem interesse do outro, você morre. Outra coisa importante, se você vai num teatro e o cara fica no palco fazendo um monte de palhaçada e a plateia dá risada, a plateia é o complemento desse cara. Só existe palhaçada porque existe alguém que ri. Quando não existe mais quem ri, não há mais palhaçada. Então, como que eu digo sempre? Você quer murchar o narcisista, você não alimenta mais esse ego. Você pega uma agulha nessa bexiga e você bota lá uma agulhinha e você murcha esse cara. Porque o narcisista precisa desse constante elogio e apreciação. Quando ele não tem, ele diz: as pessoas não me amam mais, as pessoas não me valorizam mais. Os pastores vão dizer: essa igreja não me valoriza mais. Porque Paulo disse que a gente tem que ter dobrada unção, tem que ter dobrada honra. Então a igreja não me honra como deveria me honrar. Jefferson, existem igrejas que quando o pastor faz aniversário, eles celebram um culto ao pastor. Culto à personalidade. É isso que acontece. E no Brasil tá cheio disso. Tá cheio disso. Isto é narcisismo. E as pessoas são codependentes desse narcisismo. Elas precisam ficar enchendo a bola. Olha o Paulo. O Paulo falou o seguinte, para que eu não me exaltasse pelas grandezas das revelações que eu tive, Deus pegou um espinho, me pôs na carne e falou assim para mim: Paulo, baixa a bola, cara. Você viu o céu, você foi no terceiro céu, mas baixa a bola. Você continua sendo humano, demasiadamente humano, como dizia o Nietzsche, demasiadamente humano. Esses caras são quase deuses. Isso que Deus fez com o Paulo foi a vacina, né? Foi o Narcisovac, né? Boa. Narcisovac, boa. Perfeito. Eu acho maravilhoso isso. O que o senhor comentou é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas que alimentam o Narciso, falando, né, no evangelho atual, é porque tem o desejo, admira e quer um dia estar no lugar daquele Narciso. Então ele vai alimentando, acreditando que um dia vai estar lá e também quer receber esse mesmo enchimento de bola. Então vai um ciclo que se alimenta.
Ele vai alimentando o narciso porque um dia ele quer ser narciso e um dia ele quer ser alimentado também como ele alimenta. Você não vê isso bastante? O narcisista é esse. Aliás, Jefferson, o pilar do narcisismo são 3. Opa. São 3 pilares do narcisismo: onisciente, onipresente e onipotente. Nossa, síndrome do criador. Me Ele lembra alguém. ele acha, primeiro, que ele sabe tudo. O narcisista é chato porque ele tem resposta para tudo. Ele Conheço é chato gente pra você assim, hein, conversar. Brasil? Conheço. Nossa vida, ele é chato para conversar com ele. Porque se você difere de uma ideia dele, ele diz: a minha ideia prevalece. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele é um cara chato pra caramba. Primeiro, ele sabe tudo, é onisciente. Segundo, ele é onipotente, ele pode tudo, ele não sabe lidar com a castração. O que é a castração? Eu não sou pleno, eu sou talhado, eu sou cortado, eu não tenho tudo, eu não posso tudo. E terceiro, ele é onipresente, porque ele quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas em que sentido? Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não, ele quer estar na boca dos outros, no pensamento dos outros. Ele quer estar presente em todo o tempo, em todo lugar. Ele precisa ser esse centro para todo lugar. Por isso que ele é chato pra caramba. Rapaz, eu conheço gente assim, viu, Edmilson? Não vou mentir, falar pra você. Fala aí, Ed. Narcisistas, entendam uma coisa, um pouquinho de saudade às vezes é bom. Se manca, cara. Ó, vai falando sobre... Tem uma definição na psicologia que é voltada mais para a questão do luto, né? Mas a psicanálise fala com um pouco de propriedade também a respeito disso, né? Muito melancolia. E a ideia também do ser faltante, né? Sim. A pessoa que tem o narcisismo como prática de vida, ela tem aquela questão do ser faltante. Mas, como eu estava falando da questão do luto, né, a ideia que a psicologia vai trazer a respeito do ser faltante é quando a pessoa perde alguém e ela fica com aquela questão de tá com aquela sensação de que aquela pessoa vai voltar e tudo mais, não se despede daquela pessoa que morreu. Mas no caso do narcisismo, ele é um auto-ser faltante. Olha aí. Ele é um morto que sente falta do vazio que está dentro dele mesmo. Então isso vai coabitar com a ideia da depravação total também. Por isso que nós vemos no ser narcisista a questão do fato dele ser uma pessoa altamente idólatra, né, e idolatrar coisas, numa pessoa que não consegue viver sozinho, ele precisa, como a gente já bem definiu aqui, dos ecos da vida, né, para que alimentem o ego dele. Então, essa ideia do ser faltante, ela é muito interessante para a gente aplicar, para entender, para conseguir compreender a mente do narcisista. Que coisa, hein, cara? Muito, muito importante. E já pra gente caminhar aqui pra conclusão do nosso bate-papo, cara, podcast bom passa rápido, né? Mas pra gente ir aqui afunilando o nosso pensamento, eu já queria que o Nilson falasse um pouquinho pra gente aí a prática de como agir com um narcisista e responder pelo menos 2 perguntas. A primeira é se há tratamento para o narcisismo, se há cura para o narcisista e como uma pessoa comum pode agir ou tratar um narcisista sem se tornar um narcisista ou até mesmo se tornar um eco que alimente esse comportamento. Você já falou uma coisa perfeita. A primeira coisa é não ser esse eco. Sim. Não pode ser esse eco. Você não pode ficar enchendo essa bola o tempo todo, porque ele vai demandar essa pessoa. Só que a pessoa vai cansando de encher esse ego. 33 anos atendendo gente. Narcisista não vem para tratamento. Narcisista não trata. Não quer tratamento. Quem vem para a clínica é a pessoa que se torna objeto do narcisista. É a mulher que está cansada, é o marido que está cansado, é a pessoa que não aguenta mais ficar tentando corresponder à demanda do outro. Porque na verdade, o narcisista,
nunca é suficiente. O outro não é suficiente. Então, a pessoa que fica tentando encher o narcisista, chega uma hora que ela arrebenta, que ele arrebenta. Ele entra em depressão, entra em pânico, em transtornos, ou ele fica estafado, extremamente estafado. Narcisista não se deprime. Narcisista não entra em depressão. Por quê? Porque ele coloca o outro em depressão. Porque ele demanda tanto para o outro um lugar de prover, de encher. Como bem disse nosso querido aí, o narcisista não sabe lidar com a falta. Como ele não sabe lidar com a falta, porque ele é vazio, substancialmente vazio, ele vai buscando coisas para preencher esse vazio. É droga, é bebida, é musculação, é carboidrato, é droga para encher o corpo mais, ficar mais forte, é sexo, são relacionamentos sexuais, troca-se muito de parceiro, de parceira, né? Casa se descasa, casa descasa, por quê? Porque o outro não é suficiente, porque há sempre um vazio presente, então tem que ficar trocando. Bem, se eu me coloco no lugar desse outro para ser esse eco, para tentar encher esse narcisista, eu vou me frustrar. Então, o narcisista, ele produz depressão no outro, ele não se deprime, ele não vem para a clínica. Eu atendi um garoto que o pai e a mãe mandaram para a clínica porque ele estava quase esquizofrênico, muito narcisista demais. E ele entrou na clínica, sentou e eu disse, o que você faz aqui? Ele disse, eu estou aqui porque meu pai e minha mãe mandaram. Eu disse, e por que mandaram você? Eles acham que eu tenho um problema. E qual o problema que eles acham que você tem? Eu não tenho problema. Não deu 5 minutos de conversa, eu levantei, abri a porta e disse, pode voltar para sua casa. Porque ele não trata, ele não adoece, ele faz o outro adoecer, tá? Então, humanamente falando, não tem cura para o narcisista. A única cura que existe para o narcisista é o evangelho puro e simples, verdadeiro. A única coisa que cura o narcisista é a cruz de Cristo. É todo dia tomar a sua cruz. É todo dia dizer assim, ó, estou morto, vou morrer para isso. Eu vou desinflar meu ego. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. De fato. De fato, de verdade. Eu preciso ser servo. Quando eu chegar no céu, eu vou ganhar uma medalha. Que medalha que é essa? Servo inútil. Só fiz o que mandou fazer. Eu preciso todo dia entender que eu não preciso viver para o meu egoísmo. O evangelho não propõe o egoísmo. Ele propõe o altruísmo. Eu me lançando ao outro, não o outro se lançando a mim. Então, o narcisista precisa do evangelho puro e simples. Mas não esse evangelho que 95% das igrejas no Brasil oferecem. Hoje Deus vai operar, vai dar a vitória, vai dar a cura, vai dar um milagre. Você vai sair daqui hoje com o teu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Aí ele canta, hoje o meu milagre vai chegar. Ele vai para casa, o milagre não chegou. Ele só foi cheio pelo narcisismo dessas canções medíocres brasileiras que levam as pessoas a acharem que ele é o centro do universo e que Deus é seu empregado. E isso é desonesto com o povo de Deus e é desonesto com a Bíblia. Enquanto tem muita gente morrendo de fome, que eu podia pegar 50 pau e comprar cesta básica, alimento, enviar para missionário, eu sustento 4 missionários no mundo todo. Sabe por quê? Porque para mim é mais importante sustentar esse cara do que um cara que ganha 50 pau no show, mora numa casa maravilhosa, com apartamento, com elevador que cai na própria sala, que vive comprando Hugo Boss, que vive comprando Pierre Cardin, que vive comprando Givenchy, enquanto o pastor tem que usar Natura, tem que usar um restaurante típico. Aí não, claro hein? Que não. Aí também não. Então a igreja é cúmplice, Jeff. Com certeza, com certeza. Infelizmente, a sentença é dura, porém verdadeira. Meus amigos, pra gente finalizar, considerações finais aí, Edmilson e em seguida Silas Siqueira. Eu queria só definir uma coisa. Mediante a fala de Nilson, eu tava me lembrando dos relatos do Evangelho. E era muito interessante como Jesus era arrebatado pelos judeus. Porque Jesus falava, né, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. E
a tréplica, né, que ele recebia dos judeus era, olha, o nosso pai Abraão, né, os nossos antepassados, né, a nossa fé. Então, nós percebemos que o narcisismo, essa soberba, esse egocentrismo não é de agora. E outra coisa que eu queria definir para vocês, na verdade, irmãos, a gente às vezes entrou em um clima de descontração aqui e tudo mais, mas há uma realidade muito séria, principalmente para a questão das igrejas. Por que nós estamos falando de narcisismo? Porque nós estamos vendo um movimento muito poluído, muito sujo na igreja brasileira. E como o Nilson falou, e eu queria definir em uma frase. Irmãos, perdoem a minha fala, se ela for um pouco forte, mas quem vive de programa é prostituta. Nossa. Perfeito. Não vive disso. Então a gente precisa definir essa questão. Perfeito. Muito bom, cara. Silas. Foi um resumo bem dado que a Edmilson falou. A nossa principal preocupação é com relação a isso mesmo, o que as igrejas têm passado. E como foi bem dito aqui pelo pastor, que deixou bem clara a situação da igreja, e pode ficar tranquilo que nós três aqui entendemos muito bem o que é isso. E com relação à indicação de se afastar do narcisista, fica também uma dica para você que está em uma igreja que não é igreja, mas que é palco de narcisos. Não se interesse em ser o próximo narcisista, o próximo a estar no palco, o próximo a estar em evidência, o próximo a ser o dono do microfone. Meu amigo, cai fora daí, porque se isso não é igreja, não é lugar para você estar. E se nós como indivíduos temos que nos afastar do narcisista, você como cristão tem que se afastar de uma igreja que não é igreja, mas que planta narcisistas. Então se afasta daí, sai. Porque tem muita gente que tem aquela ideia de querer mudar o mundo, de querer tratar a própria igreja que faz dessa maneira. Mas quando você vê que é um sistema totalmente corrompido, é mais fácil você se tornar o próximo narciso do que você mudar todo esse sistema. Porque existem vários ecos que alimentam esse sistema. E não é você, o bambambam, que vai conseguir mudar isso. Perfeitamente. É mais fácil você se tornar o próximo narciso. Sai dela. Ó, do Egito, Deus tirou o seu povo, mas da Babilônia ele disse, sai dela, povo meu. Ou seja, a decisão de sair é sempre nossa. Meus queridos, para finalizar aqui o nosso bate-papo, claro, as nossas tradicionais implicações futebolísticas. Pastor Nilson, nós temos aqui um quadro final que é implicações futebolísticas. A gente sempre coloca um tema e a partir do tema a gente faz uma associação ao futebol. E eu tava pensando aqui, rapaz, falar de narcisismo é um pouco meio que falar de flamenguista, né? Porque ô turma que se acha, viu? Se acha É mesmo. isso, cara. Especialmente o Gabigol. Eu já vou logo assim mesmo. Então, é onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Qual o jogador mais narcisista do mundo? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? Eu lembro quando o Romário falou, ele falou assim, ó, quando eu nasci, Deus olhou pra mim e falou, esse é o cara. Esse é o cara. Ó, eu acho o Gabigol, porque o Cristiano Ronaldo, embora ele tenha essa aparência muito forte, ele é um cara muito familiar, ama a família dele, é um cara que faz boas coisas para as pessoas. Então, pra mim, o cara chato no Brasil é o Gabigol. Totalmente. Olha, eu defendendo o meu aqui, tá certo? Eu sou flamenguista, eu fui acusado de narcisismo, Sim. né? Mas eu prefiro Pedro do que Gabigol, tô só pra deixar claro. Boa, saiu bem. Você se saiu bem nessa, viu, Ed? Ô, cara. Agora tem dois ecos que estão alimentando o São Paulo aqui, viu? Tanto o Palmeiras como o Flamengo. Então cuidado aí pro São Paulo não crescer através desse eco. É verdade. Pastor Nilson, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, totalmente enriquecedora. Assim, faltam palavras aqui para agradecer. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte, a nossa audiência, assim, tá maravilhado com todo esse entendimento que nos foi ofertado. Deus abençoe e quero contar com o senhor próximos bate-papos aqui no nosso podcast. Tô aqui. Deus abençoe, viu? Obrigado. Abraço pros amigos aí. Amém. Tamo junto, show de bola. Um grande abraço então a todos, a gente fica por aqui. Este foi mais um podcast Cerebrando. Lembrando, segue o nosso Instagram, @Escola Discipular, para conferir mais novidades. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.